A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez para mais um vídeo, para aprendermos juntos a santa e inerrante palavra de Deus. Vamos estudar a 11ª lição, que trata do assunto do discípulo e os dons do Espírito Santo. Mais uma lição muito importante, muito edificante para a nossa vida cristã. Eu quero, nesse momento, convidar você para fazermos uma breve oração e assim iniciarmos mais um maravilhoso estudo. Vamos orar? Pai bendito, no santo nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra e podermos aprender da Tua Palavra. Venha mais uma vez, meu Senhor, nos orientar, nos ensinar, nos capacitar para fazermos melhor, Senhor, em favor da Tua obra. No nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. Vamos ler este texto. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 1. Meus irmãos, você que acompanha os nossos estudos e você que tem a revista Discipulado 1, você vai perceber que da 9ª lição há uma forma abrangente sobre este assunto. Lição 9, 10, 11, vai encerrar na 12. Há um espaço que é reservado exclusivamente para a doutrina do Espírito Santo. E é claro que essa doutrina é uma doutrina que é apresentada, aqui destacada na nossa revista, porque é muito importante nós entendermos a doutrina sobre o Espírito Santo, porque foi algo falado por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo saiu de cena como homem, ele prometeu enviar o Espírito Santo. E de fato o Espírito Santo veio sobre a igreja e de lá para cá é ele que fala, é ele que orienta, é ele que ensina, é ele que confirma todos os ensinamentos do maior mestre por excelência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante nós estudarmos e é por isso que está destacado aqui na nossa revista como o assunto maior, mais abrangente nesta revista do Discipulado 1. E vamos falar sobre o discípulo e os dons. O próprio nome já está dizendo, dons, dádivas do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo, ele trabalha nesta forma? E a gente vai estudar aqui à luz da Bíblia alguns assuntos de forma bem resumida, porque o nosso desejo é levar você a mergulhar nas Escrituras e trazer assim, um breve resumo de cada assunto da nossa lição. Muito bem, o apóstolo Paulo disse acerca dos dons espirituais, então é algo que trabalha no espírito, não na carnalidade, mas é algo espiritual, algo que vai além da nossa vida natural. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas que vocês aprendam, que vocês entendam. Era o desejo do apóstolo Paulo, como de fato é também o desejo do Espírito Santo, que nós aprendamos mais e mais sobre estes assuntos. Os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual. Assim está na nossa revista, e capacita o crente para o serviço. De fato, irmãos, como nós estamos lidando no campo espiritual, só podemos lidar nessa área com a ajuda do Espírito Santo.
a carne por si só, ela nos leva para ficar distante de Deus devido ao pecado que opera na raça humana. Mas, hoje, como crentes, servos do Senhor, e que vivemos dentro deste nível espiritual, estamos neste corpo físico, mas aquele que está em nós é maior do que está no mundo, então estamos envolvidos nessa linha espiritual, neste nível espiritual que precisamos compreender à luz da Bíblia para mantermos uma vida espiritual agradável e também vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo trata deste assunto, nós observamos claramente no capítulo 12 que o apóstolo Paulo vai falar sobre este assunto, sobre os dons do Espírito Santo. E nesses dons do Espírito Santo, vamos perceber que está apresentado em 3 classificações. Primeiro, os dons de revelação. Segundo, os dons de poder. E terceiro, os dons de inspiração. Os dons de revelação, nós vamos perceber claramente nos textos que está apresentado em 3 partes. Primeiro, palavra da sabedoria, está no versículo 8. Palavra do conhecimento, também no versículo 8. Discernimento de espíritos, versículo 10. Depois temos os dons de poder, que também está apresentado em 3 partes. Fé, versículo 9. Curar, ou dons de curar, versículo 9. Operação de milagres, no versículo 10. Temos a terceira classificação, dons de inspiração, dons verbais, podemos também entender assim, está desenvolvido em 3 partes: profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, todos no versículo de número 10. Agora, algo muito importante para entendermos a completude da ação do Espírito de Deus na vida do crente é que a Bíblia Sagrada apresenta nessa classificação dividida em 3 partes, que nessas 3 partes está subdividida em 3 partes, e temos aí 9 orientações, 9 manifestações ou operações do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão. Tudo isso para capacitar a igreja, para que ela trabalhe dentro de uma linha teológica extremamente divina, não humana, mas divina. E temos também em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito, que está apresentado em 9 virtudes. Então, dá para a gente observar claramente que o Espírito Santo tanto quer nos capacitar com essas manifestações para melhor trabalharmos na obra do Senhor, mas também o Espírito Santo trabalha para que o caráter de Cristo esteja também em conjunto na nossa ação na terra como cristão, para representarmos bem ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o entendimento do ser discípulo, porque o ser discípulo é sermos imitadores de Cristo, assim como o Espírito de Deus esteve sobre Jesus. Lucas 4, nós temos esta verdade, o Espírito Santo esteve sobre Jesus, manifestou-se sobre Jesus, para que ele pudesse fazer a obra do Pai. Nós também sabemos que quando Jesus vai sair de cena como homem, ele faz a promessa do Espírito Santo que estaria na igreja, trabalhando em favor da sua santa igreja, para confirmar todos os ensinamentos, as orientações que o Senhor Jesus transmitiu para a sua igreja em treinamento, apresentada aí em 12 discípulos ou 12 apóstolos.
E agora nós, como igreja de Jesus, que somos também considerados como discípulos do Senhor, é óbvio que precisamos também desse revestimento de poder, precisamos também ter essa capacitação, precisamos também de ter o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, para representarmos bem na terra ao nosso amado Senhor. Amém? Vamos então para a primeira classificação, dons de revelação. Dons de revelação, nós temos palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Palavra da sabedoria e da ciência. A capacidade de saber e de aplicar as revelações são as principais virtudes e finalidades da sabedoria e da ciência. Tudo isto provém de Deus para a igreja. Não é a sabedoria humana, não é a ciência, não é o conhecimento humano, mas é o conhecimento concedido, a sabedoria concedida pelo Espírito do Senhor para capacitar a igreja, para representar bem a Jesus Cristo, para representar bem o reino de Deus, até porque somos embaixadores do Senhor. E como embaixadores precisamos conhecer o querido Espírito Santo, que é aquele pela qual é apresentado pela Bíblia como a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que trabalha em favor da igreja e do reino de Deus. A palavra da sabedoria é conhecimento dado pelo Espírito que capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. É fácil compreender. Espírito Santo é outro nível. Então, o que é divino coloca as coisas naturais como submissas. O poder de Deus opera em todas as esferas do ser humano aqui na Terra, de modo que tudo que provém de cima é superior às coisas daqui da Terra. Então, a ação do poder do Espírito Santo na nossa vida faz com que os elementos naturais se tornem inúteis. E posso até afirmar pela Bíblia que os elementos naturais trabalham, cooperam para a glorificação daquele que criou todas as coisas. A palavra da ciência ou do conhecimento também não provém de habilidades humanas. Não é adivinhação, fenômeno psíquico, perceptivo ou telepático, e nem tampouco é o resultado de um profundo conhecimento bíblico ou teológico. Precisamos conhecer a palavra, sim, mas mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós não temos o poder de produzir essas manifestações ou ordenar que essas coisas aconteçam pelo nosso próprio querer, pelas nossas próprias habilidades. Não. Somos mordomos do Senhor, somos servos do Senhor, somos instrumentos do Senhor, somos os canais que Deus quer usar, mas quem age é Ele em nossa vida. A palavra da ciência é uma revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certos momentos de suas vidas, com a finalidade de socorrer os seus e manifestar sua glória e poder. Então é Deus que concede esta palavra da ciência para que possamos ser instrumentos de Deus com a finalidade de socorrer os seus filhos, a sua igreja, os nossos irmãos, e manifestar sua glória e poder. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que a tecnologia não pode fazer, Deus assim o faz
pelo poder que provém dele, que emana dele. E nós somos, mais uma vez eu repito, somos apenas instrumentos do Senhor. Amém? A palavra da ciência e da sabedoria se completam. A primeira permite conhecer os segredos divinos, a segunda leva o crente a aplicar corretamente os conhecimentos revelados. Temos também o discernimento de espíritos. O que é isto? Vamos compreender como as palavras da ciência e da sabedoria, o dom de discernir os espíritos é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo que permite conhecermos a natureza e o caráter dos espíritos. Ajuda o crente a separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro, o santo do pecador, o joio do trigo e especialmente a intenção dos corações. Então, esse dom, o discernimento de espíritos, nos faz fazer essa separação. Quem já é filho de Deus, por aceitar a Cristo, então vai começar a ter envolvimento com o Espírito de Deus. E nesse envolvimento, os filhos de Deus, eles recebem essa capacitação para saber discernir o certo do errado, o falso do verdadeiro, por estarmos inseridos neste mundo cheio de pecados, de enganos, de falsas interpretações bíblicas para ludibriar a mente do homem. Então, o Espírito de Deus nos ajuda nesse sentido, para nós sabermos discernir as coisas, para não pecarmos contra o Senhor e não termos dificuldades quanto à nossa salvação. Não perdemos o foco da nossa salvação e da nossa vida cristã como mensageiros da palavra de Deus. A segunda classe são aqui apresentadas aqui com os dons de poder. Esses dons de poder é fé, dons de curar, operação de milagres. Fala de poder, algo poderoso, algo que não é produzido pelo homem. Os dons de poder, que são a fé, os dons de curar e operação de maravilhas, eles concedem ao crente meios para realizar obras espirituais entre os homens, obras espirituais entre os homens. Os dons de cura e operação de maravilhas, o que significa isto? Os dons de cura são concedidos como uma solução divina capaz de amenizar os sofrimentos humanos através da fé em Jesus Cristo. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina. Deus, de um modo sobrenatural, comunica saúde e força aos corpos afligidos. E a pessoa de Jesus, o Mestre por excelência, ele nos ensinou a essa verdade, quando mesmo ele disse de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo acontece por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Evangelho, é a palavra, tudo acontece mediante a pessoa bendita de Jesus Cristo. E Jesus, ele deixou exemplo, ele dedicou grande parte do seu ministério para curar enfermos. Portanto, podia dizer aos seus discípulos, curai os enfermos. Ele podia dizer. Por quê? Porque os discípulos estariam pregando
pelo poder que há no seu santo nome. E nós também, da mesma forma, pregamos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. No começo da igreja primitiva, há um fato importante que podemos aqui apresentar, foi quando Pedro e João foram para o templo, para a oração das 3 horas da tarde, e eles se depararam com um coxo, e a palavra do Senhor nos mostra que Pedro disse àquele homem: olha para nós, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Então tudo acontece pelo poder que há no nome de Jesus, nos ensinos de Jesus, na pregação de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse dom, ou esses dons, nós não temos a capacidade de produzir. Não temos. Mas somos instrumentos daquele que é o próprio poder e que nos capacitou para que pudéssemos agir nesta terra como instrumentos em suas mãos. Temos a questão da operação de maravilhas, o dom também chamado de operação de milagres, prodígios e sinais, se constituem em manifestações especiais do poder de Deus que foge às limitações humanas, são superiores e inexplicáveis. Ele demonstra o poder de Deus na realização de coisas miraculosas e extraordinárias, na operação dos poderosos sinais que envolvem os milagres. O Supremo Senhor apenas usa da forma que Ele quer as leis e forças por Ele mesmo criadas em socorro dos seus filhos, e isto é milagre. Ele usa as forças da natureza, os elementos que por Ele foram criados, para efetuar milagres e sinais, para que o homem perceba que há um ser supremo, que criou todas as coisas e que se relaciona com o homem. E esse homem que ele se relaciona é com a sua santa igreja, que crê no seu nome, que crê no seu poder, porque tudo também é mediante a fé. Sem fé é impossível nós agradarmos o Senhor. A fé nos aproxima de Deus. E quando nos aproximamos de Deus, temos que crer que Ele é galardoador dos que o buscam, recompensador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um ser pessoal, não estático. Ele se relaciona com o seu povo, com a sua igreja. Temos o dom da fé. O dom da fé implica na capacidade ou na capacitação espiritual e sobrenatural que conduz o crente a confiar em Deus, a fim de realizar proezas em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe a fé natural, essa fé que você tem, que eu tenho, de dizer eu vou em tal lugar, né? Eu tenho essa certeza, você tem essa certeza, eu vou para a escola, eu vou para a igreja, eu vou pegar o ônibus, eu vou no meu carro para tal lugar. Essa é a fé natural. Você não diz com medo, achar que vai acontecer alguma coisa. Não, você tem a convicção que vai chegar lá. Essa é a fé natural. Existe a fé para a conversão, quando você creu em Cristo Jesus, quando você aceitou a palavra do Senhor, quando você aceitou a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você exercitou a fé que salva. A fé para salvação. Há também a fé como crença, que se refere ao que o crente crê e confessa. Por exemplo, eu creio no poder de Deus. Eu creio no agir de Deus, mesmo sem algumas coisas ainda não acontecerem na minha vida de forma sobrenatural, algumas sim, outras não, mas eu creio.
Eu creio que o mudo fala, mesmo eu não sendo mudo, não tendo passado por esse processo, claro. Mas eu creio que o Senhor cura o mudo, que o Senhor cura o cego. Essa é a fé, a crença que nós temos. Agora, no caso do dom, é a fé sobrenatural capaz de movimentar os dons de curar e a operação de maravilhas. É o dom da fé, aquele dom que é dado por Deus para aquele irmão, para aquela irmã, para ser o seu canal de operação de maravilhas na terra. É a fé que você crê piamente, mas você recebeu este dom para Deus agir na sua vida, claro, conforme o seu querer, a sua vontade, é um dom, a própria palavra já está dizendo que é um dom, é Deus é que dá para quem Ele quer e para quem quer. É claro, também devemos pedir ao Senhor, é o dom que esta pessoa, ela é usada por Deus em determinados momentos para testificar do poder de Deus e testificar de que aquele que possui essa fé em Cristo, a fé em Deus, a fé na palavra do Senhor, pode ser usado de uma forma sobrenatural nas mãos do Senhor. Até para comprovar que aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Temos os dons de inspiração, que é a terceira classificação. Estes dons dizem respeito à virtude do falar, não pela mente humana, mas pelo Espírito Santo. Temos aí o dom de línguas e de interpretação de línguas. A Bíblia faz menção das línguas estranhas como sinal do batismo no Espírito Santo e também como uma concessão especial chamada de variedade de línguas. Então, línguas estranhas, variedade de línguas, isso é concessão do Espírito Santo. Como eu já disse no programa passado, em um vídeo passado, o batismo nas águas é efetuado pelos homens, os homens de Deus, chamados por Ele, capacitados por Ele. Agora, o batismo no Espírito Santo é feito por Jesus Cristo, como disse João: eu vos batizo com água para arrependimento, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E este é Jesus Cristo. E este nível de espiritualidade é que leva o crente, quando é batizado com o Espírito Santo, como sinal, falar em outras línguas, entrar no nível da espiritualidade profunda com Deus, para servir como sinal na terra, para a igreja, para o incrédulo, etc. Então, falar em outras línguas, línguas estranhas, ter variedade de línguas, isto é concessão do Espírito Santo. E o dom de interpretar, portanto, complementa o dom de variedade de línguas e deve seguir a esta manifestação, para que toda a igreja seja edificada. Quando não há interpretação de línguas, o irmão que recebeu o batismo com o Espírito Santo, que recebeu o falar em outras línguas, ele edifica-se a si mesmo porque ele está no nível de uma espiritualidade em um outro campo, que não é o campo natural, o campo espiritual. E no campo espiritual, a linguagem é uma linguagem que não fica ao léu. O irmão não fala porque quer falar. Fala porque Deus deu a ele, e esta linguagem é uma conversa com o Senhor que assim lhe deu esse dom. Nada que Deus faz para nós é algo, sim, uma expressão de relacionamento, de propósitos. Não, tudo tem um propósito. Então, o que fala em outras línguas, se não há intérprete, se Deus não o usa também como uma interpretação, então aquele irmão está conversando com o Senhor, como diz a palavra de Deus. Temos o dom de profecia.
Profetizar como dom é falar aos homens em nome de Deus, com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar e consolar. E é o único dom que ele está sujeito a uma análise, a um julgamento da igreja. Porque há três fontes de inspiração. Uma provém do homem, outra provém de espíritos imundos e outra provém de Deus. Então, o dom de profetizar está sujeito ao julgamento. Porque a pessoa fala, a pessoa verbaliza, e a igreja precisa, então, ter o dom de discernimento para saber se esta pessoa está falando por ele mesmo, uma linguagem puramente humana, um conhecimento puramente humano, ou é espírito imundo usando aquela pessoa, ou o Espírito de Deus. Amém, queridos irmãos? Então, com essas mensagens aqui, com essas orientações, nós finalizamos a lição de número 11. E no próximo vídeo estaremos estudando mais um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, falando agora sobre o fruto do Espírito Santo.